Olá, pessoal! Eu sou Priscila Ribeiro e nós estamos na Semana da Matriz de Competência do Corpo, onde eu explico para você como você utiliza essa metodologia no seu dia a dia, tanto para se desenvolver quanto para apoiar o desenvolvimento do outro. E também você consegue utilizar essa metodologia nas contratações, que deixa aí seu processo um pouco mais acelerado. Hoje nós vamos falar do terceiro perfil do traço comportamental, que é o psicopata. Se você perdeu os dois primeiros, que falamos do esquizoide e do oral, acesse aqui o meu canal e volta lá, dá uma olhadinha nos vídeos que eu explico um pouco melhor da onde surgiu esta metodologia. Como eu falei, vamos falar do psicopata. E lembrando que eu estou utilizando os nomes dados pelo psicanalista Lowen. Nós vamos preservar esses nomes científicos para a gente aqui não confundir, né, na hora de algumas explicações. E mesmo porque também tem muito material na internet que você pode pesquisar sobre estes nomes de perfil comportamental, que aí você também tem uma boa demanda aí de informações. Ok? O perfil do psicopata. Como que é o formato do perfil do psicopata? São pessoas que têm aqui o ombro, né, o tronco mais largo do que as pernas. São pessoas que parecem um triângulo invertido, né? São pessoas mais robustas, mais fortinhas aqui em cima. E quando vai chegando na perna, elas vão afinando. O rosto também é a mesma coisa, é um triângulo invertido. O queixo, né, ele é mais fino e aí ele vai aumentando aqui para a parte da cabeça. Eles têm um olhar assim mais de análise. Quando eles estão olhando para você, parece que eles estão te analisando profundamente. São uns olhares assim mais intimidador, né? Quando a gente olha para algumas pessoas e elas estão ali, às vezes elas não estão pensando em nada, mas quando você olha para eles dá essa sensação, né, de que eles têm um perfil mais intimidador. Quais são as características desse profissional? São pessoas. Este perfil, sim, a gente pode falar que nasceu para liderar. São perfis que têm uma competência de interligar as pessoas, né? De fazer com que as pessoas trabalhem em prol de um bem comum. Eles conseguem articular, né? Fazer com que a separação do time, cada um faz uma atividade para que todo mundo chegue a um senso comum. Esse perfil, ele é muito visionário, ele olha lá na frente, ele tem um pensamento bem acelerado, então ele consegue olhar tudo que está acontecendo ao redor e fazer com que todas as pessoas se movimentem e que façam realmente aquelas atividades que vai ser necessária para aquele fim, né? Para aquele projeto, para aquela ação. Quando eu estiver olhando aqui para baixo, eu estou consultando só os tópicos do material para eu não esquecer de falar nada para vocês, tá bom? Bom, falei do corpo, falei do rosto, o comportamento deles, né? Tem feeling para negócio desde cedo, consegue enxergar tudo, comentei sobre isso também. Se eles estiverem vivendo num ambiente hostil, ou seja, num ambiente onde o líder não permita que ele seja ele, num ambiente onde ele é muito podado, essa pessoa ela acaba se fechando e ele acaba entregando de uma maneira muito incompleta, porque ele não consegue entregar o melhor dele, né? Assim como qualquer outra pessoa, né? Vivendo num ambiente, as pessoas não conseguem, num ambiente hostil, as pessoas não conseguem entregar o seu melhor, né? Aquilo que realmente elas nasceram para executar. Então, causa esse desconforto nele e ele não consegue atender as expectativas. E aí, o que ele acaba fazendo? Ele usa a manipulação dele de uma forma mais negativa, né? Ele manipula as pessoas para que aquilo não dê certo mesmo. Então, tem ali todos os traços, né, não é específico do psicopata. Todos os traços, se eles não estão no ambiente adequado, eles acabam fazendo totalmente ao contrário daquele que é o melhor recurso dele, né, que é a melhor entrega dele. E o psicopata não fica atrás também, ele acaba não entregando e não fazendo o que precisa ser feito. Como que eu posso ajudar um psicopata a entregar o seu máximo? Galera, é só dar espaço para ele e entregar. O perfil do psicopata, como ele tem um olhar 360, ele enxerga tudo que está acontecendo ao redor. Se você entrega alguma coisa e fala assim, ó, eu confio em você, vai lá e resolve. Ele vai resolver.
mesmo que essa pessoa não tenha tanta experiência para estar executando ou não faça na velocidade que você precisa, ele vai ter um olhar 360 e ele vai te entregar uma solução assim bem rápido. Ele só precisa sentir que você confia nele e que ele realmente tem carta branca para ele fazer as decisões dele. O psicopata, ele é um perfil que gosta do palco, né? Então, ele se arma, né? O peito dele incha para ele poder falar, para ele poder se expressar, porque ele gosta dos holofortes, ele gosta dos olhares para ele. Então, ele vai fazer por merecer, né? Ele vai fazer, e ele não faz feio não, viu, gente? Ele faz de uma maneira muito boa, de uma maneira que encha os olhos das outras pessoas. Bom, quais áreas que o psicopata ele é indicado? Se a gente for pensar numa área específica, praticamente os cargos de liderança, né? Mas aí você também pode classificar um vendedor, um consultor, uma área de atendimento, um local que você precisa de alguém para resolver os problemas rápido e que possa comandar aquele local, que possa intermediar, que ele tenha espaço para ser quem ele é. Porque o psicopata, ele precisa de pessoas. Ele não trabalha sozinho, ele não consegue trabalhar sozinho. O psicopata, ele precisa de pessoas para estar ali sob o comando dele. Se ele não tiver essas pessoas, ele acaba mudando o ambiente, ele acaba indo para um outro local. Como eu entrevisto um psicopata? Então, bom, se esse perfil ele gosta dos holofortes, é a gente dando espaço para ele ser quem ele é, não é mesmo? Quando eu falo que ele gosta, né, de holofortes, que ele precisa de espaço para ser quem ele é, muitas pessoas acabam pensando assim, então eu preciso fazer ele se sentir. O sentimento, pessoal, é esse mesmo, né? Tem pessoas que precisam ter um ego, o psicopata ele tem um ego inflado, né? E quando a gente massageia esse ego, a gente estimula o melhor dessa pessoa. Quando nós estimulamos o ego das pessoas naquilo que faça sentido para elas, elas entregam o melhor deles, né? Isso assim é para todos os perfis. Mas o psicopata em especial, ele consegue realmente articular de uma maneira muito precisa, muito focada e trazendo resultados. São pessoas que têm assim um pensamento bem acelerado. Então, ao contrário do oral, ele também tem uma boa comunicação como o oral tem, mas a comunicação do psicopata ela é incisiva, ela é focada, ela tem uma intenção naquela conversa. O psicopata ele não dá ponto sem nó. Se ele tá fazendo alguma coisa, se ele tá investindo em alguma coisa, porque ele já sabe qual é o resultado que ele vai colher com esta ação. E isso é totalmente natural dele. Você consegue enxergar uma criança nessa posição. Eu enxergo muitas crianças nessa posição de liderar, de tomar conta de tudo, deixa comigo, deixa que eu faço, vem comigo que você vai ser feliz. Então a gente consegue já ter esse discernimento quando a gente olha, né, para o perfil dessas pessoas. Falamos hoje do terceiro traço comportamental que é o psicopata e quais são as competências que ele te entrega. E no próximo vídeo a gente vai falar do masoquista. Até breve! Hardly even know yourself.